salve nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Fiz um vídeo ontem, né, sobre algumas notícias, né, tudo, mas hoje é um vídeo exclusivamente para falar sobre a provável demissão ou pedido de demissão do Zubeldia, né? Eu vou deixar vocês aí com o que o Arnaldo e o Tirone falou, tá? E aí vocês tirem suas próprias conclusões sobre, tá bom? Sobre a questão. Aí no final eu venho aqui para falar um pouco sobre essa notícia, tá? Onde se sabe, o que eu sei, é que talvez a diretoria do São Paulo não demita o Zubeldia, mas talvez ele mesmo abra a mão e fale, não tá dando, não tô conseguindo. Teve outra manifestação ou postagem da Independente, a principal organizada, exigindo que o Casares demita o Zubeldia, né? Também já rompeu o laço aí com o Zubeldia, e a situação é essa. Pode ser que o Zubeldia sinta que não tá dando mais e que ele mesmo saia, é isso? Bom, primeiro, a manifestação da Independente que largou a mão não é só para o Casares demitir o Zubeldia, né? Para o Casares demitir o Belmonte, o Nelsinho, todo o departamento de futebol, Muricy, todo mundo. Muricy, Zubeldia, trazer 4 jogadores e tal, né? O Casares não vai fazer isso, né? O máximo que vai acontecer no São Paulo é a troca de treinador. E a situação, e aí vamos deixar claro algumas coisas aqui, porque alguns companheiros têm colocado. Primeiro, existia a pista, não, Zubeldia não sai de jeito nenhum na quinta-feira. Eu tinha dito para você, não é bem assim, vamos aguardar, porque o que a gente viu na quinta-feira foi diferente, tanto em relação ao time, quanto em relação ao Zubeldia, a reação dele no campo e a entrevista. Então, vamos aguardar. Eu falei, não tem colocação exatamente depois do jogo. Hoje é uma outra, aquele dia era uma outra coisa. Então, quando vários companheiros chegaram logo depois do jogo, Zubeldia não sai, eu falei para você, calma, porque não é assim. E não tem agora uma pressa tão grande, porque o São Paulo está 13 dias de férias e não tem jogo, né? E, de fato, como tinha acontecido outras vezes, isso é informação, o Zubeldia colocou, sim, o cargo à disposição depois do jogo, já tinha feito isso em uma ou outra oportunidade, mas dessa vez mais veemente a manifestação dele depois de tudo o que aconteceu. E precisa ser bem explícito. É o seguinte, o São Paulo, a direção do São Paulo, o Casares, o Belmonte, não tem envergadura moral para demitir o Zubeldia e nem dinheiro para demitir o Zubeldia. Então vamos repetir aqui. O São Paulo Futebol Clube não tem estofo moral e nem financeiro para demitir o Zubeldia. A saída do Zubeldia acontecendo será muito por conta da iniciativa do próprio, certo? Para deixar bem claro. E o Zubeldia, você pode discordar dele como técnico em várias situações. Agora, a questão ele deu um caráter ao São Paulo que o São Paulo não tem hoje. E ele não deixaria o São Paulo na mão, a não ser que achasse e se convencesse que não conseguiria mais tirar nada do São Paulo. Então, Tirone, a prática é a seguinte. Quando vocês lerem a nota oficial do São Paulo amanhã ou terça-feira, Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, é importante que vocês saibam o seguinte, esclarecendo para vocês. Zubeldia não é mais técnico do São Paulo porque, 1, ele pediu para sair, 2, ele abriu mão de dinheiro, multa e tudo mais, 3, o São Paulo já acertou com outro treinador, certo? Quando vocês lerem a nota, Zubeldia não é mais técnico do São Paulo, aconteceu tudo isso, certo? Ele abriu mão da multa, deixou o São Paulo confortável para negociar com outro técnico e quando sair a nota, o São Paulo já terá contratado um outro técnico. É só para entender como funciona essa diretoria, entendeu? Ninguém do São Paulo pediu a cabeça do Zubeldia, porque, de novo, nem o Casares, que estava na Champions League, nem o Belmonte, que estava de férias, nem o Muricy, nem ninguém tem estofo moral nesse momento. E não é por conta da postagem do Baby que o São Paulo demitirá o Zubeldia. O São Paulo hoje tem uma situação fragilíssima para negociar com qualquer pessoa. Ele não tem dinheiro e não tem estofo moral, né? Então, o São Paulo provavelmente trará um outro técnico nesse período. É mais ou menos a situação do Fortaleza. Daqui o São Paulo volta aos treinos no dia 26, né? Daqui a 10 dias, 12 dias, com um novo treinador. Não é que vai esperar o Zubeldia refletir ou o São Paulo vai esperar. Não, no dia 26 o São Paulo terá um novo treinador, né?
Então tá, então aí a notícia, hein, rapaziada? E aí, acho que só para finalizar, eu acho que o que aí tem em comum entre essa movimentação e a postagem da Independente, da torcida Independente, acho que é bem. Tem um trecho que fala do Zubeldia que é bem explícito. É uma situação de, já que a torcida, como diz a nota Independente, 90% está contra, a troca de técnico visa também uma conexão com o torcedor para que o time, numa situação tão frágil como essa, não tenha que lidar ainda com a torcida dividida na luta contra o rebaixamento. Porque um time que vai lutar contra o rebaixamento com a torcida dividida cai para a segunda divisão, ainda mais sem dinheiro, né? Falando em torcida dividida, eu coloquei uma nova enquete lá no nosso canal, e a pergunta que está lá na nossa comunidade: Paulo terá um novo treinador na volta da parada aí do Mundial. O São Paulo vai ter um novo treinador, não se faz ideia de quem possa ser, mas o fato é que terá. Por quê? Porque o Zubeldia vai pedir demissão com essas condições que o Arnaldo falou. Talvez abrindo mão de dinheiro, porque a diretoria não vai demiti-lo, porque, como disse o Arnaldo, sei lá, não tem moral para demitir. E nem dinheiro. E nem dinheiro. Então, essa é a situação. Então, o Zubeldia não será o técnico do São Paulo. Acho que vale a gente debater quem pode vir, quem não vem, como é que está a situação, enfim, acho que se o São Paulo opta pela demissão, me parece que na frente de qualquer coisa no ano do São Paulo é não cair. Que 2025 horroroso, né? São Paulo, então, agora, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, não podemos cair. Depois é a Copa do Brasil, não sei o quê, é o resto que vem por aí. Me parece que essa é a sensação quando você faz isso. Bom, pessoal, depois aí do que o Arnaldo e que o Tironi falou, né, o que a gente pode ver sobre toda essa situação é que, assim, o Zubeldia vai pedir boné, né, e, assim, igual eu falei já no vídeo, em outras oportunidades, eu fico muito chateado com essa informação dele não ter dado certo, mas eu acho que o time pra demissão, pra saída do técnico é agora, tá? Se o cara tiver que pedir demissão, é que nem eu falei, eu tava comentando com algumas pessoas no grupo lá de São Paulino, falei assim, ó, se ele tiver que sair, se ele tá com dúvida, alguma coisa, se ele tiver que pedir o boné, que peça agora, tá? Porque não adianta chegar, voltar de férias e pedir demissão, porque aí você não tem um tempo mínimo ali pro outro treinador fazer, pelo menos conhecer o elenco, trazer a ideia de jogo dele, enfim. Então eu acho que o timing é agora, né? Eu queria que tivesse dado certo, muito dado certo, né? Mas também eu não queria que tivesse, não quero o São Paulo na segunda divisão, né? E eu não sei, né, até que ponto que o trabalho dele vai adiante. Até porque a gente viu contra o Vasco ali, parecia um final de trabalho, o Zubeldia muito abatido com o que o time apresentou em campo, enfim. Então isso aí me deixou muito, muito chateado. O Zubeldia é um cara muito, assim, minimamente um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que se doou pelo clube, mas infelizmente aí não deu certo, né, tudo isso, e é um cara que sai deixando as portas abertas, né, quem sabe no futuro, se ele melhorar, né, taticamente, tecnicamente, e até o São Paulo numa situação melhor, talvez com um time melhor, talvez o Zubeldia faria um melhor trabalho, mas é isso, gente, assim, fim de ciclo, né, esse era o sentimento depois do jogo contra o Vasco, e parece que está se concretizando. Talvez na hora que eu poste esse vídeo, o São Paulo já tenha demitido o Zubeldia, né? Ou demitido não, ele pediu para sair, né? Porque o São Paulo não vai demitir. Então o Zubeldia pedindo para sair, o São Paulo não tem que pagar multa nem nada, aquela coisa toda, enfim. E o Zubeldia já deixou o cargo à disposição, enfim. Então tá aí essa situação aí do Zubeldia, tá aí a situação do São Paulo. Cada dia que passa aqui desses 30 dias que a gente achou que ia ser tranquilo, tá sendo turbulento. E é isso, tá, gente? Sem muito a dizer e sem muito a descrever sobre isso, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!